Itamaracá. Em tupi-guarani quer dizer pedra que canta. Esta frase adorna uma música na qual Reginaldo Rossi presta homenagem à ilha, e a mesma se refere ao topônimo desta terra. Na tradução do tupi para o português, Ita significa pedra. Maracá faz alusão ao instrumento sagrado usado pelos indígenas. Diz a tradição que a pedra que canta, que batiza a cidade, é esta aqui, situada na praia do Forno da Cal. Os mais românticos adornam as narrativas encantados com este formato anelar, dizendo que ela tem poderes matrimoniais, entregando por isso o sacrifício de passar por sua estreita cavidade. Além de todo o lirismo e poesia que pairam sobre esta terra, há muitas histórias que elevam Itamaracá ao ápice da memória nacional. Vamos juntos exaltar a ilha de Itamaracá. Bem próxima a duas capitais, a aproximadamente 100 quilômetros de João Pessoa e a apenas 45 quilômetros de Recife, a belíssima ilha de Itamaracá guarda um grande potencial para o turismo no Nordeste. O acidente geográfico foi ligado ao continente em 1939, com a construção da Ponte Getúlio Vargas. A mesma cruza um personagem muito importante para a cultura, o Canal de Santa Cruz, cujo nome foi dado pelo rei de Portugal, Dom João III. Toda a parte oeste e as extremidades norte e sul da Pedra que Canta são banhadas por suas águas, onde se formam grandes manguezais. Anualmente, a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Pilar, embarca numa procissão náutica no evento denominado A Buscada, a qual reúne muitas embarcações fiéis ou simplesmente pessoas que fazem do momento uma oportunidade para fazer um passeio de volta à ilha, navegando pelo Atlântico pelo referido canal. Sete quilômetros após passarmos a ponte, chegaremos, guiados pela PE 35, à rotatória. Apontando as direções de Itamaracá, a estrutura não é tão somente uma obra de mobilidade urbana, mas também um atrativo turístico, porquanto, além de ostentar o pórtico da cidade, reúne também no local um riquíssimo acervo do artista Luiz Jasmin. A poucos metros a sudoeste dos painéis de Jasmin, jaz uma capela que, de acordo com o pesquisador Valdecir Rodrigues, já estava edificada no século XVIII. A igrejinha, infelizmente arruinada, ostenta uma história majestosa, citada inclusive pelo imperador Dom Pedro II por ocasião de sua visita em 7 de dezembro de 1859. Protegendo a entrada sul do Canal de Santa Cruz, está edificada a fortaleza de mesmo nome. Após a expulsão dos holandeses, os portugueses se apoderaram do Forte Orange e construíram sobre ele uma das maiores fortificações do país. Em formato quadrangular, a estrutura tem em cada vértice um baluarte. Com a face para o poente, vê-se em alto relevo, coroando a grande porta arqueada, o frontão com o brasão português. A entrada se faz por um corredor curvado, ladeado por duas espessas paredes com fresta de seteiras, que leva até a Praça de Armas, a qual tem no centro um poço e em 3 lados os quartéis, o Corpo da Guarda e a capela dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Num trabalho arqueológico coordenado pelo professor Marcos Albuquerque, foi encontrada a porta da fortificação holandesa, o Forte Orange, construído em 1631, em homenagem à Casa Real de Orange nos Países Baixos.
E por falar em lugar propício para a visitação pedagógica, a poucos metros da fortaleza está o Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Mamíferos Aquáticos, gerido pelo ICMBio. O Centro Peixe-Boi, como é conhecido pelos ilhéus, ostenta boa estrutura. O espaço conta com um cine-auditório na barriga de uma grande réplica de um peixe-boi, onde são ministradas atividades de cunho educacional, bem como tanques, onde o visitante pode observar os simpáticos mamíferos. O centro foi inaugurado na década de 90, com o objetivo primordial de pesquisa, reabilitação e a reintrodução dos animais na natureza. Ainda no bairro do Forte Orange, uma singela capela acompanha o acervo histórico e cultural da localidade. Com construção, segundo Valdecírio Rodrigues, anterior a 1789, a igrejinha sob a vocação de São Paulo Apóstolo tem a honra de receber anualmente os padroeiros de Itapissuma e da ilha de Itamaracá. A Capela São Paulo é também referência para uma das mais ricas trilhas de Pernambuco, a lendária e secular Trilha dos Holandeses. Margeando a entrada sul do Canal de Santa Cruz, um percurso de poucos quilômetros liga dois dos principais locos de cultura do litoral norte de Pernambuco, o já citado Forte Orange e a multissecular Vila Velha. O caminho é fácil, boa parte dele é percorrido nas sombras dos cajueiros e mangabeiras. No meio da trilha está as ruínas da casa que, segundo muitas fontes, foi moradia de Pedro de Souza Tenório, herói e mártir da Revolução Pernambucana. No dia 6 de março de 1817, ao ser informado que a Revolução havia eclodido, o jovem sacerdote se incumbiu da missão de render as forças reais que guarneciam a fortaleza de Santa Cruz. Batalha que venceu sozinho, se valendo de uma persuasiva retórica, apesar de ter ocultas 2 pistolas abaixo da batina. Esta casa remonta à história de um homem que entregou sua vida em nome da liberdade e que, por isso, jaz eternizado na bandeira do país para o qual viveu, lutou e morreu. Separando a Trilha dos Holandeses da Vila Velha, o pequeno rio Paripe. Convém pontuar que nestas imediações funcionava o Porto Brasilis, o qual recebeu, no fim da primeira metade do século XIX, sob a triste condição de escravizado, Mohamed Garbo Bakwaqa. Todo este cenário foi retratado pelo pintor holandês Frans Post no quadro A Vista de Itamaracá, obra considerada a primeira a retratar uma paisagem das Américas. O Canal de Santa Cruz, que separa de forma perene a ilha do continente, separava até 1763 2 capitanias, ao sul do canal, Pernambuco, e ao norte, Itamaracá, a qual se estendia pelas costas até onde hoje fica a Baía da Traição no litoral norte da Paraíba. Exaltado no ponto mais alto da ilha de Itamaracá, um dos primeiros pontos de devoção mariana do Brasil, reúne um divino acervo histórico e cultural. Sob a evocação da Imaculada Conceição, está o templo multissecular e esteve também a vila, no contexto em que foi a primeira sede da capitania hereditária de Itamaracá. Há indícios, por ocasião da vinda de Sebastião Caboto, que já em 1526 existia no lugar um templo com todos os aparatos necessários para a realização dos sagrados ofícios. Este é o testemunho dado pelo padre Francisco Garcia, o qual fazia parte da expedição. Essa tese pode dar a Itamaracá a graça de ter o templo católico mais antigo do Brasil. Entretanto, necessita de maior amparo documental para ser comprovada e reconhecida. O que é irrefutável sobre a exaltação à Imaculada Conceição na ilha é que este lugar foi, com o nome de Conceição em 1534, a primeira sede da capitania hereditária de Itamaracá.
A igreja recebeu grandes alterações ao longo do tempo. Foi ampliada e no século XIX adornou-se com a torre sineira e traços barrocos em seu frontispício. A pouca distância do referido templo estão as ruínas da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A relevância deste lugar não se liga à imponência de sua arquitetura, mas ao fato de ser um dos primeiros templos católicos do país destinado aos escravizados, porquanto, nos hediondos tempos da escravidão, os pretos não podiam frequentar a igreja dos brancos. No século XVII, havia neste lugar cerca de 100 edificações, dentre elas, aquele que simboliza o mar correndo da escravidão, o Pelourinho, que hoje se esconde com sua vergonha entre os bares, mas que ficava naqueles idos exposto, pois, para além da dor que ele proporcionava ao estalar do chicote naqueles que eram castigados pelos seus senhores, a ferramenta tinha também a função de expor o castigo, para assim deixar aos outros o triste exemplo. Ao lado do Templo da Imaculada, há o Centro de Artesanato Mirante Artes, do artesão Marcos Luiz. A vila é também um lugar de uma culinária secular, cujos elementos são extraídos dos mangues, matas e roçados que circundam o bucólico vilarejo. O segredo desse saber é guardado pelas mestras cozinheiras a 7 chaves e só transmitido de mãe para filha. Em meio aos muitos pratos que enriquecem o cardápio local, destacam-se a tapioca da Idalice, o carcará de Clarice e o afrodisíaco totó. Visitemos o Engenho Amparo, um autêntico símbolo da economia canavieira, porquanto produziu açúcar e findou suas atividades produzindo cachaça. Pela imponência da capela, nota-se as proporções do equipamento. A igreja dedicada a Nossa Senhora do Amparo possui uma torre sineira de 7 metros. Suas terras comportavam um território de mais de 400 hectares. Até o início do século XX, o engenho moía baseado na tração animal. Em 1933, porém, quando se tornou posse da família Xavier de Moraes, foi implantado o motor a vapor, uma grande inovação para a época. Às margens da PE-35 está um remanescente do período açucareiro. Tendo sido um dos primeiros a operar com a moenda a vapor, o Engenho São João ainda reúne a Casa Grande em ruínas, a moita com seu maquinário, o Pelourinho e outras edificações de construção posterior. O capítulo de maior relevância do equipamento se figura, no entanto, em João Alfredo Corrêa de Oliveira. Em dezembro de 1835, nascia aqui no Engenho São João um dos maiores políticos da história nacional, tanto no Império quanto na República. Sob o jugo de Dom Pedro II, João Alfredo exerceu os cargos de presidente da província de São Paulo, ministro, deputado provincial, deputado-geral, mas foi na condição de presidente do Conselho de Ministros que ele teve seu ápice na história brasileira, pois nesta condição ele assegurou a tramitação que pôs fim à escravatura no nosso país, a Lei Áurea, sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Ele detinha tanto prestígio político que, quando destituída a monarquia, ele assumiu a presidência do Banco do Brasil, se tornando assim o primeiro presidente da instituição na República. Com a Vila de Conceição entrando em decadência, um outro povoado começou a ascender em Itamaracá. E por conta deste crescimento, foi elevado em 25 de outubro de 1831 à categoria de vila. Em 1699, Dona Beatriz Pinheiro de Lima, senhora de descendência hispânica, doou o terreno onde foi construída a igreja e a imagem percussora desta devoção nesta terra. O povoado foi crescendo em torno do templo e sob a bênção de Nossa Senhora do Pilar. Hoje, o local é a sede do município. A Igreja Matriz de Itamaracá
passou por acentuadas transformações ao longo do tempo. Uma dessas reformas aconteceu em 1966, sob a administração de José dos Santos Mozinho, Padre Mozinho, que deixou um grande legado na ilha de Itamaracá. Em Jaguaribe nós temos outro exemplar da religiosidade católica na ilha. Contudo, não é possível precisar a data de construção do templo dedicado ao Bom Jesus dos Passos. No entanto, sabe-se que foi aqui batizado, no dia 13 de junho de 1837, pelo sacerdote Pedro Marinho Falcão, o filho de uma escravizada chamada Maria. O pequeno templo, dedicado ao Bom Jesus dos Passos, guarda uma grandiosa e secular história e se faz como referência da religiosidade e da cultura itamaracaense. E por falar em cultura, podemos destacar os nomes da mestra Totinha, Anjinha do Coco, Mozá Gomes do Sossego, o Nossa Cultura Tem Som, os escritores Alves da Mota e Zé Lopes, e da nossa rainha, Lia de Itamaracá, patrimônio vivo de Pernambuco. No esporte, o relevo da atualidade é o nosso querido Budião, lutador com nome de peixe, vencedor e campeão. Essa é a nossa gente, pacífica, lutadora, vencedora. Um personagem, no entanto, talvez identifique com maior amplitude o povo de Itamaracá. A pescaria é um dos pilares da economia local. No entanto, o pescador exerce uma profissão que perpassa as contribuições econômicas de sua atividade. A cultura da cidade é moldada em parte significativa por essa vivência. Nenhum outro saber ligado ao pescador é tão apreciado pelos ilhéus como é o mexidinho. Depois de conhecermos um pouco dos atrativos turísticos, materiais e imateriais, é hora de respirar e mergulhar nas belezas naturais que adornam a ilha. Itamaracá faz parte de uma área de preservação ambiental, a APA de Santa Cruz. Em 6 unidades de conservação, a natureza resiste guardando lugares de frondosa beleza. Na década de 1970, foi construída na Mata do Amparo uma pequena represa. Com o desuso, o lugar se tornou um ponto requisitado para a visitação, a qual só é possível com autorização prévia de órgão competente e com a presença de um guia ou condutor de turismo. A pouca distância da Lagoa da Mata, a Lagoa Azul proporciona ao visitante, além do banho renovador, uma estrutura de bar com equipamentos de recreação como tirolesa e caiaque. Outro banho doce convidativo, além das lagoas e do já mencionado Paripe, é no maior rio da ilha. Com uma extensão de 8 km, uma média de largura de 20 metros por 2 de profundidade, o Jaguaribe forma na sua foz um cenário ornado por manguezal, restinga e um pôr do sol deslumbrante. No lado direito de sua foz está instalado o projeto Amantes da Ilha de Itamaracá, liderado por Elinalva Souza, o qual realiza ações voltadas para a preservação do meio ambiente, cultura e turismo. Numa distância pequena da costa, Itamaracá guarda um tesouro submerso. As piscinas naturais de Itamaracá se concentram em 2 pontos, Forte Orange e Jaguaribe. Esta preciosidade natural forma, juntamente com os quase 20 quilômetros de praias, o braço forte do turismo local. Situado na entrada norte do Canal de Santa Cruz, figura-se o deslumbrante Pontal da Ilha, também conhecido como a Praia do Fortim, por conta de uma pequena fortificação quinhentista que havia próxima.
praia de areia branca com áreas de mangues e vegetação de restinga. Por conta da profundidade do canal e da força das correntes, recomenda-se cautela aos banhistas. O local, junto com a Barra de Catuama, a ilha de Tapeçoca e a praia de Atapuz, formam um belo cenário cujo pôr do sol atrai muitos visitantes. Por este pouco que foi apresentado, justificam-se os versos de Reginaldo Rossi. Itamaracá é uma ilha encantada, lugar mais bonito que eu vi. Ilha de sonho, de luz e de cor, pedra que canta o amor. Essa areia tão branca, teu céu e o teu mar, paraíso é Itamaracá.